Olá, tudo bem? Não, esse não é mais um vídeo de geografia. Esse é um vídeo com a minha opinião sobre a quarentena e sobre esse momento que a gente está vivendo por conta de você sabe o que, né? Eu não vou falar o nome porque o YouTube está com algumas restrições aí quando a gente trata desse assunto que você já sabe o que é. Hoje eu vou falar sobre a jornada de trabalho, sobre a vida do professor em época de pandemia. Mas se você está esperando mais um vídeo com memes, piadinhas ou tirando sarro, você está no canal errado. Isso aí é com o humorista Diogo Almeida, que inclusive respeito muito o trabalho dele, mas não gosto. Não gosto porque eu estou do lado de cá. Eu vejo muitos colegas, professores, que adoram os vídeos dele, tirando sarro e fazendo piada com a situação que a gente está vivendo. Mas a situação que a gente está vivendo é séria demais para fazer piada. Algumas coisas que eu vejo pela internet me incomodam bastante. Por exemplo, memes, piadas, fotos e o pessoal tirando sarro da situação por conta das condições de trabalho, fotos dos professores improvisando tripé, improvisando lousa, professores aí tendo que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? O trabalho nosso só aumentou. E muitas pessoas aí não estão se dando conta, ou por não entender, ou por não querer, ou por só observar e prestar atenção ao seu próprio lado, seus próprios problemas. No nosso país, no Brasil, né, tem meme de tudo, né? O pessoal faz meme, faz piada, tudo vira graça, até a tragédia. De certa forma, isso é até interessante, porque mostra que o brasileiro leva muitas coisas com bom humor, mas muitas vezes é lamentável esse bom humor. Essa semana completou 3 meses de aulas remotas no Mato Grosso do Sul. E entre discussões sobre a retomada das aulas e a permanência das aulas remotas, eu fico me perguntando quanto tempo ainda as pessoas vão parar e prestar atenção e tentar entender, observar, enxergar que não está fácil para os professores também. A nossa jornada de trabalho não é só o momento que a gente está dando aula. Algumas escolas estão dando aula ao vivo, através de um monte de plataforma. Outras, os professores estão gravando aula. Outras escolas, por conta da situação, os professores estão mandando material impresso, enfim. Cada escola está trabalhando da sua maneira, né, dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade. Eu sei que os pais aí, as crianças, estão cansados, mas nós também estamos cansados. E esse vídeo é para falar isso, é para mostrar isso, que nós também cansamos. Eu dou aula em 3 escolas, são 59 aulas por semana. Você tem ideia do que é isso? Dessa jornada de trabalho? Poucos profissionais com ensino superior têm essa jornada de trabalho. Deve você estar falando, professor, então vai dar menos aula. Mas você pensa aí, por que será que alguns professores têm que dar 59 aulas? Eu gostaria de dar apenas 20, 30, 40 aulas até, mas é uma questão muito importante para viver no mundo capitalista que a gente vive, né, que é o salário. E o salário de professor, todo mundo sabe que não é dos melhores. E se a jornada de trabalho exaustiva, que normalmente já não bastasse, agora ela aumenta por diversos fatores. Um deles, a gente atende os alunos praticamente 24 horas por dia. O aluno que estuda de manhã manda mensagem à tarde, o aluno que estuda à tarde manda mensagem de madrugada, o aluno que estuda à noite manda mensagem do final de semana. E a gente precisa atender todo mundo, na medida do possível. E se a gente não responde, se a gente demora, a gente escuta a reclamação. O negócio é que professor, no nosso país, nunca foi valorizado. Não vamos ser valorizados agora, mas pelo menos um pouquinho de reconhecimento a mais, eu acho que essa classe de trabalhadores merece. Pelo menos que seja um reconhecimento provisório durante esse período que nós estamos vivendo. Você está preocupado com a educação do seu filho? Nós também temos filhos. Você está preocupado com o seu vestibular? Nós também estamos. Você está preocupado em aprender, em passar de ano? Os professores também estão preocupados. Por quê? É nossa função e faz parte da nossa vida, a gente se preocupa também. Então, por isso que eu não gosto das piadinhas e das coisas que a gente
ver pela internet a respeito do trabalho dos professores nesse período. Eu não acho engraçado aquela foto da professora improvisando um tripé com cabide, livros e um varal. Eu acho triste, porque isso evidencia a realidade que os professores vivem, evidencia como é a organização das casas dos professores. Por que essa organização e essa infraestrutura é precária? Por causa de salário, porque não tem valorização. E não vai vir essa valorização por conta disso. Não espero, não me engano por causa disso. Você acha ruim de estar pagando mensalidade e o seu filho não está indo para a escola? Você gostaria que o seu filho fosse para a escola? Ou você gostaria que seu filho ficasse em casa? Algumas pessoas sugerem, quem quer ir para a escola vai, e quem não quer fica tendo aula online. Peraí, e como vai ser o gerenciamento do tempo do meu trabalho? E de tantos outros profissionais? Vai faltar horas aí no dia para a gente cumprir a função de atender a mesma turma em 2 momentos diferentes. Mas você pode estar pensando que é fácil, é só dar aula ao vivo. No interior de um estado como o meu aqui, Mato Grosso do Sul, nenhuma escola tem internet o suficiente para o professor estar ali na sala atendendo o aluno e transmitindo a aula ao vivo, e outro professor na outra sala e outro. Não aguenta, não tem, não existe isso. Nenhuma escola. Eu acredito que nem as escolas de ponta, aquelas que cobram bem caro, tem. A não ser as da capital. Talvez. Mas aqui, pelo menos onde eu moro, não. E essa é uma realidade da maioria das escolas do Brasil todo. E eu não vou discutir aqui sobre volta ou não das aulas, porque o objetivo desse vídeo não é esse. Falar, minha opinião é voltar às aulas, minha opinião é não voltar. O que tiver de acontecer, tudo bem. Sou profissional, sou empregado, sou funcionário público, vou fazer o que me mandarem. A questão aqui não é essa, então. A questão é o trabalho do professor. Porque nós continuamos corrigindo atividades, mandando tarefa, corrigindo tarefa, atendendo aluno. Só que agora eu preciso gravar vídeo, editar vídeo, colocar na plataforma, atender pelo WhatsApp, atender pelo Classroom, atender pelas plataformas que as escolas criaram para si, cada uma diferente da outra. E eu estou fazendo isso na minha casa, com a minha internet, meu computador, a minha conta de luz. Eu acho que é muita mesquinhez alguns pais ficar pensando, eu estou pagando mensalidade e a escola não está tendo gasto. Cara, não é assim que funciona. Vamos ser um pouquinho mais humano, vamos pensar no outro. Essa é a minha opinião. Então, eu não faço piadinhas nem memes sobre a quarentena e sobre a quantidade de serviços que os professores estão acumulando em casa. Não acho que isso é motivo de piada. O que a gente está vivendo é sério demais para fazer piada.